paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos juntos nessa manhã para mais um breve comentário do assunto da Escola Bíblica Dominical, onde nesse trimestre estamos estudando sobre a raça humana, a origem, a queda e a redenção. E hoje nós vamos estudar um assunto sobre a unidade da raça humana. E nós sabemos que o ser humano, ele foi criado por Deus e é um ser muito complexo. A ciência tenta entender essa complexidade do ser humano, mas quanto mais a ciência estuda sobre ele, mais tem o que aprender sobre ele. A filosofia também, a teologia estuda o homem, tenta defini-lo, mas não há uma definição verdadeira sobre isso. E a Bíblia ensina que os verdadeiros princípios sobre esse ser criado por Deus estão na palavra de Deus. Esse ser foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador. Nós não somos fruto de um processo de evolução. Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher e toda a humanidade tem origem nesse casal. É um tronco comum. Os nossos pais se chamam Adão e Eva. E nós somos uma tricotomia. Nós temos um espírito, temos uma alma e também temos um corpo. Mas essa tricotomia também ela forma uma unidade. E tudo teve origem em Deus. A nossa história tem origem em Deus. E apesar das diversidades de línguas, cultura, usos, costumes, povos, nações, mas nós somos todos irmãos. A verdade prática dessa lição está em Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? E a unidade racial do ser humano é uma doutrina bíblica que destrói as bases dos ateus e dos anticristãos, que querem nos fazer acreditar no evolucionismo. Mas a unidade racial ela é comprovada pela história e pela ciência. E ela também comprova tudo através da palavra de Deus. O homem não é divino, mas a sua origem é divina. Foi decretada e executada pelo próprio Deus. E o aparecimento do ser humano no universo foi um ato criativo de Deus. E nós cremos na palavra de Deus, que afirma que todos os homens, apesar dessa diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético. Atos 17 e 26 prova isso. E de um só fez toda a geração de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, todos os homens possuem uma unidade psicológica e também emocional. As reações podem ser diferentes, isso depende da educação, depende da cultura, mas as bases são as mesmas. E no início também havia uma unidade linguística, quer dizer, todos falavam a mesma língua. E isso durou de Adão até Noé. A fala é um dos maiores dons que Deus deu pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Então nós podemos dizer que lá em Gênesis 2:23, nós vemos uma expressão bem formulada dessa fala de Adão, quando ele recepcionou a sua esposa com um lindo poema. E o primeiro idioma era de origem divina. Por que nós falamos isso? Porque tudo quanto nós somos e tudo que nós temos veio do Senhor. Houve uma confusão linguística, em Babel, quando após o dilúvio, os filhos de Noé intentaram criar um estado ateu, secular, contrariando os mandamentos de Deus.
Porque Deus queria que a terra fosse povoada. Lá em Gênesis 1:28, Deus dá uma ordem: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E deu essa ordem também a Noé, lá em Gênesis 9:7, quando Deus manda que ele frutifique e se multiplique e repovoe a terra. Então, como todos falavam uma mesma língua, começaram a construir uma torre que seria sem limite de altura, teria um nome certamente para exaltar a eles mesmos, numa clara demonstração de rebelião contra os propósitos de Deus. Mas Deus veio intervir nessa situação, confundiu-lhes a língua e eles foram dispersos por toda a terra. Essa torre passou a se chamar Torre de Babel, porque Babel significa confusão. E aqui se originaram as muitas línguas e dialetos que nós temos hoje no mundo. Há em torno hoje de 7.000 línguas, dialetos e subdialetos. E a unidade humana também ela se dá em termos raciais e em termos linguísticos, né? Porque todos os seres humanos se acham ligados a Adão também em relação ao pecado. Isso está escrito em Romanos 5:12, quando diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo e isso foi transmitido a todo o gênero humano. A humanidade herdou essa natureza de corrupção, essa natureza moral, propensa ao pecado, propensa ao mal. E Romanos 13:23 diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Foi um pecado particular, mas esse pecado teve consequências universais. Mas as consequências universais, nós vemos que primeiro foi a morte espiritual, que quer dizer a quebra da comunhão com Deus, uma separação de Deus. E logo após também a morte física. Então a experiência da morte é como a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E os efeitos do pecado se encontram até na criação não humana, como a maldição, né, que está lá em Romanos 8, de 19 a 22, que declara o estado desordenado da natureza. A Bíblia diz que a natureza geme esperando a redenção. Mas nós temos uma ótima notícia. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. 1 Coríntios 12, 15 e 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, o último Adão, como está escrito em Romanos 5:15, quando diz que se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a redenção provida por Jesus Cristo é suficiente para desfazer os efeitos da queda do homem. O Evangelho nos apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se do primeiro Adão nós herdamos a genética e a maldição do pecado, em Jesus nós somos co-herdeiros das boas novas do Evangelho. Jesus, ele é a primeira e a última alternativa do homem. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro e o derradeiro. No primeiro Adão nós fomos divididos, mas no último e perfeito Adão nós somos congregados.
Quero concluir essa fala dizendo que, apesar de todas as adversidades, nós formamos uma única família. Não devemos aceitar ideologias racistas, pois os seres humanos são uma única raça. Todos somos irmãos e em Cristo nós somos um. A unidade é mais poderosa do que a adversidade. O pecado separou, mas a graça de Deus nos uniu. Então, se você quer saber mais ainda sobre a unidade da raça humana, nós esperamos vocês na Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 horas da manhã. Deus abençoe.